Sobre a proteção de Deus, iniciamos a 68ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaratinguetá, no ano de 2022, segundo exercício legislativo da 18ª legislatura. Neste momento, convidamos todos os presentes para que, em posição de respeito, entoemos o hino nacional. Pequeno expediente, leitura de correspondência recebida. Correspondência número 52/2022. Ofício C 342/2022 do senhor prefeito, encaminhando a cópia da Lei Municipal 5.390 de 10 de novembro de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, DR São Paulo, para execução de obras e serviços de pavimentação da estrada vicinal, GTG 168. Junto-se ao processo. Ofício C 343/2022 do senhor prefeito, encaminhando a cópia da Lei Municipal 5.391 de 10 de novembro de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, DR São Paulo, para execução de obras e serviços de pavimentação da estrada vicinal GTG 030. Junto-se ao processo.
Ofício C-345/2022, do senhor prefeito encaminhando a cópia da Lei Municipal 5.393, de 10 de novembro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Junte seu processo. Está à disposição dos senhores vereadores o balancete legislativo referente ao mês de outubro de 2022. Encerrado o pequeno expediente, passamos para o grande expediente. Indicações. Indicação 2069/2022. Sugere plano de trabalho para execução da limpeza dos principais córregos localizados na cidade antes que a estação chuvosa se intensifique no município. Marcelo da Santa Casa, vereador. Indicação 2070/2022. Sugere lombofaixa e ciclofaixa na Avenida Professor João Rodrigues de Alckmin, no bairro Beira Rio 1. Marcelo da Santa Casa, vereador. Indicação 2071/2022. Sugere reparo no piso asfáltico da rua Aide de Castro Oliveira, em frente à Praça Municipal Altino Moreira, que foi rompida pela SAEG no bairro Coab Bandeirante. Marcelo da Santa Casa, vereador. Indicação 2072/2022. Sugere limpeza com capina e poda de mato das áreas verdes e vias urbanas localizadas no bairro Vila Bela. Marcelo da Santa Casa, vereador. Indicação 2073/2022. Sugere patrulhamento com apedregulhamento em todas as vias do bairro Chácaras Vitória. Marcelo da Santa Casa, vereador. Indicação 2079/2022. Sugere capina das áreas verdes do bairro Jardim Santa Luzia. Fabrício Aeronáutica, vereador. Indicação 2080/2022. Sugere supressão de indivíduo arbóreo localizado de frente ao número 55 da Avenida Altino Garcia Ribeiro, no bairro Parque das Árvores. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 2081/2022. Sugere instalação de redutor de velocidade na Avenida Dr. Jorge Washington Galvão Nogueira, no bairro Jardim do Vale. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 2082/2022. Sugere repintura da sinalização de solo em toda a extensão da Avenida Ministro Salgado Filho. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 2083/2022. Sugere concessão de anistia de juros e multas para quem possui débitos com o município. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 2084/2022. Sugere a implantação de redutor de velocidade na travessa da rua Tipiriçá, próximo EF, professora Alcina Soares Novaes, no bairro Nova Guará. Ney Carteiro, vereador. Indicação 2085/2022. Sugere corte de mato e limpeza nos canteiros centrais da Avenida Luiz Cápio, no bairro Portal das Colinas. Ney Carteiro, vereador. Indicação 2086/2022. Reitera a indicação 1281/2022, sugerindo patrulhamento e cascalhamento na estrada da Colônia do Piagui, passando pela Fazenda Aliança, seguindo pelo Rio Piagui, até chegar ao Rio Paraíba, no bairro Colônia do Piagui. Ney Carteiro, vereador. Indicação 2087/2022. Sugere implantação de faixa de pedestre na frente das rampas de acessibilidade da Avenida Heriberto Pereira da Cunha, no sentido bairro Centro, próxima à rotatória do Parque Ecológico Antero dos Santos. Ney Carteiro, vereador. Indicação 2088/2022. Sugere a implantação de barreira de proteção em toda a extensão da valeta localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Ney Carteiro, vereador. Indicação 2089/2022. Sugere corte de mato e limpeza em praça localizada na rua Coronel Antônio Marques, no bairro Vila Eliana Maria. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 2090/2022. Sugere corte do mato em toda a extensão do canteiro central da rua Coronel Antônio Marques, no bairro Vila Eliana Maria. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 2091/2022. Sugere recomposição asfáltica na rua Dr. José de Moraes Altenfender Silva, em frente ao número 131, no bairro Parque do Sol. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 2092/2022. Sugere estudo técnico para a poda de 2 árvores localizadas na rua Sargento Baracho, ao lado do número 108, no bairro Vila Paraíba. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 2098/2022. Sugere a instalação de corrimão no chamado Escadão do Broca, no bairro Jardim Modelo. Arilson Santos, vereador.
Indicação 2099/2022. Sugere estudo para a instalação de lombadas e semáforo na rua Venezuela, no bairro Vila Brasil. Arilson Santos, vereador. Indicação 2100/2022. Sugere estudo para a instalação de lombada na rua Chavantes, na altura do número 1680, no bairro Jardim Aeroporto. Arilson Santos, vereador. Indicação 2101/2022. Sugere serviço de tapa-buraco na Avenida Jorge Washington Galvão Nogueira, próxima à rotatória no bairro Jardim do Vale. Arilson Santos, vereador. Com a indicação 2101/2022, do vereador Arilson Santos, a presidência defere todas as indicações, sim, em termos. Requerimentos. Requerimento 496/2022. Solicita informação sobre cobertura da entrada da creche municipal Adelson José de Oliveira Rocha, Hulk, localizada na rua Marcondes de Moura, sem número, no bairro Alto das Almas. Pedro Sanini, vereador. Está em discussão o requerimento 496/2022, de autoria do vereador Pedro Sanini. Encerrada a discussão e votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Requerimento 498/2022. Pela ordem, senhor presidente. Tem pela ordem do vereador Marcelo dos Santa Casa. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência, como não vou fazer defesa do meu requerimento, que ele pudesse ser lido na íntegra, fazendo um favor. Ok, vereador. Requerimento 498/2022. Solicita informações sobre atendimento obstétrico que não estaria sendo realizado na UPA, que é administrada pela Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, inclusive havendo pacientes de Guaratinguetá que estariam sendo transferidos para a cidade de Lorena para atendimento. Excelentíssimo senhor presidente, um fato intrigante e que desperta bastante curiosidade e que se relaciona com a Secretaria Municipal de Saúde e a Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá. É a absoluta incapacidade de responder às necessidades dos pacientes do SUS, quase sempre carentes e desprovidos de qualquer vantagem, ou melhor, facilidade, mesmo tendo uma UPA, unidade de pronto atendimento, novinha em folha, recentemente inaugurada, mas que não atende pacientes na especialidade de obstetria. Por exemplo, situação ocorrida no último 10 de novembro do corrente ano, com o deslocamento de paciente para a cidade de Lorena. Parece notícia velha, repetir os percalços que a UPA vivencia. Na realidade, seus problemas são contínuos aos do antigo pronto-socorro municipal, aquele que funcionava nas dependências do Hospital Frei Galvão e que cansamos de apontar e denunciar em respeito aos seus usuários, quase sempre maltratados e mal atendidos naquele estabelecimento de saúde. Com efeito, com a inauguração da UPA, imaginamos que muitas daquelas dificuldades seriam superadas, mas que, por ironia, continuaram. Superlotação, demora excessiva no atendimento, desumanização no trato com as pessoas e por aí vai. A UPA foi inaugurada em 2022, com a esperança de que o atendimento de urgência e emergência daria um salto de qualidade. Na realidade, isso não aconteceu, mesmo recebendo vultoso recurso financeiro para o seu funcionamento. Através de um contrato de milhões de reais por ano, 48 milhões, a Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá teve a incumbência de administrar a nova UPA. Por outro lado, a municipalidade, o governo municipal, se vangloriou com a inauguração, com um bonito prédio e dependências, e não poupou publicidade e marketing para divulgar a nova conquista de Guaratinguetá, em vão. Através de um contrato que prevê o aporte de milhões de reais do poder público municipal, a Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá não consegue garantir atendimento sequer satisfatório aos seus pacientes. Não reconhece os problemas e dificuldades da UPA, porém, tem se manifestado quanto a esses problemas,
pedindo calma e tempo para que a UPA consiga se estabelecer como unidade de pronto atendimento. Tempo, grandeza que justamente quem procura pela UPA não tem. É, sem dúvida, um fato intrigante. O governo municipal tem sua parcela de culpa, pagando pelo serviço contratado Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá e a fabulosa quantia de mais de 4 milhões de reais por mês. Não exerce o seu direito de exigir justamente o cumprimento do contrato. Omite-se, exime-se, esquiva-se. Veja o caso do atendimento obstétrico, que deveria ser realizado na unidade. Não há. Os pacientes têm sido encaminhados à cidade de Lorena para atendimento nas especialidades e nas necessidades. É uma contradição antagônica. Gasta-se milhões de reais pela UPA, mas a mesma não consegue garantir atendimento obstétrico para os que necessitam. É um absurdo. Aos gestores da UPA, coube apenas pedir paciência e tempo aos pacientes que precisam de atendimento. Um fato intrigante e curioso, porquanto os pacientes são justamente os pagantes pelo serviço, já que se trata de dinheiro público investido na unidade. Curioso, não? A municipalidade, justamente com a prestadora Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, não reconhece os problemas que tem, as dificuldades que atravessam quanto ao serviço prestado pela UPA. Um problema que não é reconhecido, nunca será resolvido. Mantém-se do jeito que está. É um absurdo um serviço pago a peso de ouro ser prestado da forma que é. Transferir pacientes obstétricos para a cidade de Lorena por falta de atendimento, de estrutura, seja física ou humana, é uma ironia. Um descalabro e o pior, a municipalidade tem conhecimento do ocorrido, mas nada faz. A realidade é que os milhões de reais anuais, fruto do contrato de prestação de serviço da Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, continuam sendo pagos religiosamente em dia. Entretanto, já o atendimento é esse o paciente tem de esperar, ter paciência ou ir receber o atendimento, no caso obstétrico, na cidade de Lorena, porque em Guaratinguetá, que deveria ter, não possui. É ou não um fato intrigante e curioso? A voz do usuário, paciente que sofre e passa todo tipo de constrangimento na UPA, é ouvida e considerada? Não. Tem razão de reclamar? Pode escolher continuar a pagar pelo péssimo serviço da prestadora da Santa Casa? Não. Sua dor, sua angústia, sua tristeza é levada em consideração? Não. A quem interessa esse serviço? Milhões de reais remuneram o serviço do prestador gestor da UPA. O governo municipal gasta mais de uns milhares para a propaganda institucional da nova UPA e o paciente usuário, esse que se espere e tenha paciência. Um dia o serviço vai ser de qualidade. Até lá, senta e espera. E se for caso de atendimento obstétrico, não há em Guaratinguetá, vai ser preciso deslocar o paciente para a cidade de Lorena. Nova UPA, velhos problemas. Como o contratante, Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Saúde, pode admitir uma situação dessas? Como permitir que o contratado, o gestor da UPA, Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, descumpra tantas vezes o contrato e permita-se apenas de declarações de tipo tenha paciência ou dê-nos mais tempo? A publicidade e o marketing feitos pelo governo municipal é de primeira qualidade, mas o atendimento da UPA não é. Milhões de reais são gastos na unidade por mês, mas isso não se revela em qualidade no atendimento e não segue a mesma proporcionalidade. Serviço caro, bem pago, mas de má qualidade. Atendimento desumanizado, repetidas falhas, falta médico, falta pessoal, falta qualidade. Nas unidades de internação das gestantes e pediatria. Requeremos regimentais, ouvido o plenário. Um fato intrigante que desperta bastante curiosidade, como e porque os pacientes de atendimento obstétrico não recebem atendimento em Guaratinguetá e são deslocados para a cidade de Lorena? Como explicar? Como justificar? Como fazer cumprir o contrato entre a Prefeitura Municipal e a Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá
e justificar ao cidadão que os serviços de pronto atendimentos pagos por milhões de reais ano vai melhorar, temos buscado informações e meios de fiscalizar o contrato entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Santa Casa na gestão da UPA, função fiscalizatória do vereador, solicitando todos os meses nos nossos requerimentos a escala médica dos profissionais atuantes na UPA. Acontece que tanto a SMS e o contratado não têm atendido essa solicitação. Cumpre sempre lembrar que a falta de resposta, ou mesmo respostas incompletas, podem ensejar até na cassação do mandato do prefeito municipal, nos termos da lei. Portanto, a SMS poderá levar o senhor prefeito municipal a sofrer as consequências previstas na lei por ter se omitido e deixado de enviar as escalas médicas dos profissionais atuantes na UPA, gerido pelo seu contratado Santa Casa de Misericórdia. 1. Como é realizado o atendimento obstétrico na cidade de Guaratinguetá, através da UPA? 2. O que ficou conveniado entre a municipalidade e a Santa Casa de Guaratinguetá para atendimento obstétrico na UPA? 3. A UPA possui equipe específica para atendimento de casos obstétricos? 4. Por que os pacientes obstétricos estão sendo deslocados para a cidade de Lorena? 5. O que a contratante Prefeitura Municipal de Guaratinguetá já realizou a fim de exigir o atendimento obstétrico na UPA? 6. Enviar a escala médica dos profissionais atuantes na UPA no mês de novembro de 2022 e para o próximo mês de dezembro de 2022. 7. Enviar a escala médica dos profissionais atuantes do pronto atendimento materno-infantil para os próximos 2 meses, incluindo-se o mês atual, de novembro de 2022 e dezembro de 2022, assim dispostos. A. Porta de entrada do pronto atendimento do materno-infantil. B. Na UTI neonatal. C. Nas unidades de internação das gestantes e pediatria. Requeremos seja metade ouvido do plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Marcos Agostinho Soliva, prefeito do município da Estância Turística de Guaratinguetá, solicitando que providencie enviar a esta casa de informações sobre atendimento obstétrico que não estaria sendo realizado na UPA, que é administrada pela Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, inclusive pacientes de Guaratinguetá que estariam sendo transferidos para a cidade de Lorena para atendimento. Por derradeiro, solicitamos ainda o envio de cópia do presente requerimento aos excelentíssimos senhores Maristela Siqueira Macedo de Paula Santos, secretário municipal de saúde, aos ilustríssimos senhores Éden Bilota, editor proprietário do jornal Atos, Ana Lúcia Camargo Veloso Andrade, diretora do jornal Notícias, José Eduardo de Souza, editor-chefe da Rádio Pop, Xandu Alves, jornalista da Rádio Máxima FM, e Alex Silva, jornalista da Nova TV Vale. Recinto plenário, vereador João Mode, de novembro de 2022, Marcelo da Santa Casa, vereador. Com a palavra os vereadores inscritos. O vereador quer fazer uso da palavra? Só uma curiosidade, vereador. Esse requerimento aqui está falando da maternidade também, né? É de 4 milhões? É de 4 milhões? Aquela uma? Não veio? Não. Encerrada a discussão e votação, os que tiverem com a palavra o vereador Ney Carteiro. Eu agradeço a oportunidade, senhor presidente. Até peço desculpas se não assinei, Marcelo, pensei que fosse usar ali. Realmente, ali traduz a realidade, né, o que foi lido aí. Dizendo que a gente já encaminhou, sabe, Marcelo, ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar também, já fizemos a denúncia para que investigue essa questão aí, porque é complicado. E eu conversei com a mãe, né, de uma gestante semana passada, acredito que seja mesmo, que no fim, mais tarde, chegou o médico e foi feito o parto em Guaratinguetá num caso e o outro foi para Lorena mesmo. Aí eu fico pensando, o cidadão contribui aqui, tem a alegria de morar na terra de muitas garças brancas, e na hora do momento tão feliz, vai nascer em outra cidade, nada contra, a cidade vizinha, até que é uma cidade, nossa amiga, né, parceira, está ajudando, mas é muito triste isso aí. É inadmissível. Inclusive, essa questão da escala tem que vir mesmo, que a gente já solicitou, não veio. O requerimento seu cita bem essa questão da sanção mesmo de cassação ao prefeito, e a gente vai entrar nesse método em outros assuntos aqui, porque ele já foi vereador,
e parece que não aprendeu o que cabe a cada um. Então, ele tem que prestar atenção nisso aí. Agora, temos que investigar as faltas, como que está sendo a justificativa, que a gente sabe que todo atestado é protegido por lei federal, mas se de fato aquele profissional médico apresentou uma justificativa, um atestado, se não está trabalhando em outro local, enfim, tem que investigar isso aí, a cada passo, vereador. Então, pode contar com a gente, entendeu? Para poder fornecer mais dados ao Ministério Público, porque realmente está complicado, entendeu? E é um momento tão feliz, né, da vida da família ali, então é muito triste que isso venha acontecendo. Mas pode contar com o nosso apoio e fiscalização. Muito obrigado. Viu? Encerrada a discussão e votação, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Requerimento 499/2022. Solicita informações sobre a possibilidade de instalação de um ponto de empregabilidade inclusiva, PEI, no município de Guaratinguetá, por meio do Programa Estadual Meu Emprego, Trabalho Inclusivo. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Está em discussão o requerimento 499/2022, de autoria do vereador Fabrício da Aeronáutica. Com a palavra, o autor da propositura. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora aqui presente, Rosa Filipe, Alexandra, prazer. Quero cumprimentar aqui a população de Guaratinguetá que nos acompanha, a família no fundo, satisfação. Nosso capitão Wagner, satisfação, o senhor está bem acompanhado, hein, capitão? Sejam bem-vindos aqui à nossa casa. Tem um projeto de extremo interesse da Polícia Militar do Estado de São Paulo, principalmente da população de Guaratinguetá, que será votado na noite de hoje. Satisfação tê-los aqui. A imprensa da nossa cidade, nossos assessores, funcionários da Casa, do Legislativo, Administrativo e da Técnica também, e todos aqueles que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, mais uma vez nós nos apresentamos aqui nessa tribuna para buscar aqui algum tipo de auxílio ou benefício às pessoas portadoras de deficiência. Nós já sabemos que existe aqui em Guaratinguetá um grupo bastante ativo no sentido de buscar benefícios e direitos que já são garantidos por leis federais a essa população. Nós entendemos que muita coisa já melhorou aqui no município, perto do que acontecia há 10 anos, mas muita coisa precisa ser melhorada, principalmente quando nós falamos do aspecto da inclusão. A gente verifica que as vagas para deficiente aqui em Guaratinguetá já melhoraram, o transporte para deficientes aqui em Guaratinguetá já melhorou, mas nós precisamos melhorar ainda mais e buscar outras coisas também. Existe um programa do governo do Estado que é chamado Meu Emprego, Trabalho Inclusivo. Esse programa, ele permite uma série de benefícios e facilidades para a pessoa portadora com deficiência que quer buscar um emprego, que quer ser empregada. E isso daí tudo aí acontece através de um ponto de empregabilidade inclusiva, um PEI. Então, isso daí é um programa do governo do Estado. Só em Guaratinguetá, para que as pessoas tenham uma ideia, de acordo com a base de dados aqui do governo do Estado, da pessoa com deficiência, que inclusive essa base de dados ela não bate com o estimado da Organização Mundial da Saúde. Mas, segundo a base de dados do Estado, aqui em Guaratinguetá, existem pouco mais de 8.500 pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Segundo a OMS, nós podemos chegar aqui em Guará até um número perto de 15.000, porque são dados fundamentados em pesquisas diferentes. Desse público, só para fazer uma ideia aqui, a pessoa com deficiência que consegue procurar emprego na nossa cidade chega num número de 28%, enquanto que nós temos 66% de pessoas que não têm nenhuma deficiência à procura de emprego. Nós ainda temos que, desse público que consegue emprego, da pessoa portadora com deficiência, apenas 34% consegue com carteira
assinada. Enquanto o público que procura emprego, que não tem deficiência, consegue, até 50% consegue com carteira assinada. Olha a discrepância. E quando a gente também ainda vê uma pessoa portadora de algum tipo de deficiência, ocupando um cargo idêntico ao de uma pessoa que não tem nenhuma outra deficiência, essa pessoa com deficiência ainda recebe cerca de R$1.000 a menos do que a pessoa que não tem deficiência, para fazer o mesmo trabalho. Então, existe uma série de dificuldades para que essas pessoas, embora exista uma legislação que garanta e permita o emprego dessa pessoa. O que nós estamos sugerindo aqui, um resumo desse requerimento, nós estamos sugerindo aqui, para que, se há possibilidade da Prefeitura Municipal, prefeito municipal, buscar uma parceria com o governo do Estado para trazer para Guaratinguetá esse equipamento, um ponto de empregabilidade inclusiva, aqui para Guaratinguetá. Um dos objetivos desse programa, desse trabalho, gente, olha que coisa interessante, eu vou ler aqui, é muito rapidinho, muito pequenininho. Isso daí seria destinado, né, a pessoas portadoras de deficiência com mais de 16 anos, ou a partir de 16 anos. Olha o objetivo desse programa. Promover ações de sensibilização de pessoas físicas e jurídicas para a aceitação das diferenças individuais. Senhor presidente, ampliar a empregabilidade da pessoa com deficiência por meio da oferta de vagas, empreendedorismo e formação profissional. Priorizar o atendimento dos grupos vulneráveis referidos pela Lei Federal 13.146 de junho de 2015, que é a lei que dá um amparo a todos esses grupos de todos os tipos de deficiências que existem, né? Então, por meio desse programa, são oferecidos ainda cursos de qualificação profissional e qualificação empreendedora, são analisados perfil profissional, a funcionabilidade de cada uma dessas pessoas portadoras com deficiência e a distribuição, a oferta desse público para as empresas da região. Então, senhor presidente, nobres colegas vereadores que aqui estão, é um equipamento que, sem dúvida nenhuma, que se formar essa parceria com o município de Guaratinguetá e com o Estado de São Paulo, certamente nós vamos conseguir atingir aqui grande parte dessa população que quer trabalhar, que quer se sentir útil, que quer fazer parte da sociedade e que, muitas das vezes, por falta de oportunidade, por falta de ação do poder público, acaba ficando em casa, infelizmente. Então, conto com o apoio de cada um dos vereadores e vereadoras aqui presentes para que nós possamos encaminhar esse requerimento e também vamos fazer gerência diretamente junto ao Poder Executivo, junto ao próprio prefeito, e nós nos colocamos à disposição para poder trabalhar junto ao governo do Estado, junto aos deputados federais, deputados estaduais e à Casa Civil, para que esse programa venha para Guaratinguetá. Senhor presidente, é só deste tribuna. Muito obrigado aí pelo exacerbo do tempo. Encerrada a discussão, em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Pela ordem, senhor presidente. Tem pela ordem do vereador Marcelo Santagasa. Nos termos do artigo 180, inciso 7º da Resolução 493, de 8 de agosto de 2002, Regimento Interno da Câmara, esta presidência da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos requer a prorrogação de prazo em 15 dias para que esta comissão exare parecer ao projeto de lei complementar executivo número 1 de 2022, que aprova o novo Código Tributário do município da Estância Turística de Guaratinguetá e da outras providências. Senhor presidente, isso faz necessário porque a gente precisa fazer a audiência pública e para que dê tempo da gente votar com bastante clareza aí, então a gente está pedindo prazo para que possa fazer as audiências. Me pergunto aos novos vereadores que estão presentes, são todos favoráveis? Ok, vereador. Requerimento 500/2022.
solicita informações sobre a possibilidade de uma nova pavimentação no bairro Jardim Bela Vista 2, tendo em vista que todas as ruas estão esburacadas, com asfalto esfarelando e provocando transtornos e danos materiais aos moradores que transitam de carro pelo local. Arilson Santos, vereador. Está em discussão o requerimento 500/2022, de autoria do vereador Arilson Santos. Encerrada a discussão, em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado. Oficia-se. Requerimento 501/2022, manifesta pesar pelo falecimento do ilustríssimo senhor Abel Fabrício Dias Filho. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Está em discussão o requerimento 501/2022, de autoria do vereador Fabrício da Aeronáutica. Encerrada a discussão, em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado. Oficia-se. Requerimento 502/2022, reitera requerimento 319/2022, solicitando informações sobre a transferência do posto de saúde para o prédio da escola que está desativado no bairro Pilões. Rosa Filipo, vereadora. Está em discussão o requerimento 502/2022, de autoria da vereadora Rosa Filipo. Com a palavra, a autora da propositura. Excelentíssimo presidente, nobres vereadores, aos que estão aqui presentes, a quem saúdo aí na pessoa do capitão Wagner e o seu parceiro. E a todos que estão nos seguindo pelas redes sociais. Bom, esse requerimento aqui é para reiterar um que eu já fiz com relação aos pilões. Eu fiz em agosto, a resposta também veio em agosto. Acontece que o salão paroquial, ele atende como posto de saúde, e ali várias outras coisas. Aliás, tudo que acontece ali é no salão paroquial. E o telhado está caindo. E nós fizemos o pedido da transferência do posto de saúde dali para a escola em frente, que está desativada, a escola pública desativada. Bom, o padre precisa reformar o telhado, que está caindo. Só que o posto de saúde está lá dentro, não tem como ele reformar. E, em agosto, a resposta que nós tivemos foi que o prédio onde funcionava a escola Antônio Vieira Filho, para que possa funcionar como unidade de saúde nos Pilões, estamos aguardando a Secretaria de Governo nos enviar o projeto de benfeitoria, apresentando a planilha orçamentária, para que se possa buscar o recurso e, assim, realizar a reforma e a transferência da unidade para o prédio novo. Então, o meu requerimento vem no sentido de que tenha uma certa agilidade nessa procura aqui, nessa resposta, antes que o telhado desabe. A gente tem aí um apreço muito grande pelas pessoas da nossa área rural, inclusive hoje estivemos lá na formatura do curso de turismo rural. Então, é mais um pedido para aquela região, e o que eu peço aqui para os nobres pares que possam estar aprovando comigo esse requerimento. O vereador concede a parte? Tem a parte. Eu agradeço a parte, vereadora. Eu me recordo, né, mês de agosto, né, Vossa Excelência citou, né, e já visitei lá algumas vezes o posto, né, os Pilões, a gente sabe ali que, inclusive, tem a igreja ali, Santana, né? Essa igreja Santana. O que ocorre? Pelo prazo e pela real necessidade de quem reside ali, já passou da hora do executivo fazer algo. Eu não consigo entender com clareza a dificuldade que tem nessas ações afirmativas por parte do poder público. Sabe o que acontece? É que eu sempre digo, ele não sai da zona de conforto, ele está tranquilo na casa dele, tem lá onde levar as crianças para o médico, entendeu? Vai morar lá uns 2 meses, sem todo o suporte, para poder perceber isso aí. Não misture, a gente sabe da valorização, né? Família, Deus abençoe. Só que a gente percebe que falta sensibilidade e diálogo do Poder Executivo em vários aspectos, principalmente, até já elencamos aqui com o Marcelo, no que tange a questão principalmente da saúde e da educação. Tudo é importante na vida, tudo é importante. Agora, o vereador não executa, concorda? Ele faz leis, fiscaliza, solicita. Ele é o elo entre o executivo e a comunidade. Agora, por que não se fazer melhorias ali? É tão custo assim? Sabe por que eu falo que é possível? Porque tem várias ações com gastos desnecessários de milhões, que eu tenho provas, que o município usa.
Então, deixa de usar o dinheiro indevidamente e usa corretamente com o que precisa. Então, é muito triste isso aí, que o prefeito possa ter uma sensibilidade junto com toda a equipe e faça as melhorias ali. O quanto antes, né? Porque a escola está desativada. Precisa mudar para lá. Várias escolas, uma vereadora, foram desativadas no município, sabe? Muitas escolas, né? Então, realmente, precisa rever os conceitos, ter tranquilidade, ter humildade, chamar a comunidade para conversar. O padre, né, que cedeu para que possa ser o posto. Isso é salutar, porque ele está tendo uma visão do bem comum, mas é necessário que cada um faça a sua parte. E o que eu percebo é que falta sensibilidade do Poder Executivo. Tipo assim, ir no local, ver, conversar, sentir. É isso que falta. Porque capacidade técnica a gente entende que tem, bem como também recurso financeiro, na maioria das vezes. O que está faltando é diálogo e boa vontade. E se colocar no lugar de quem está lá. Só para terminar, não sei se Vossa Excelência se lembra, quando eu falei do João Daniel. Né? A gente está fazendo uns documentos, já protocolando a denúncia. Lembra que eu falei assim, que eu fiz o convite para todos os secretários, prefeitos, tudo, ficar morando lá 2 meses? Ninguém quis. Sem o cartão, sem o veículo, para poder levar para a escola, sem transporte, poder levar para um posto sem médico. Por quê? Não vive lá, então está fácil, né? Obrigado, nova vereadora. Eu agradeço a parte e a gente aguarda aí uma providência o quanto antes, então. Senhor presidente, é o que eu tinha, deixo a tribuna. Encerrada a discussão e votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Requerimento 504/2022. Solicita informações sobre a possibilidade da criação da área de lazer com campo de futebol na área próxima ao terreno que irá ser concedido pelo Executivo à Aeroquipe do Brasil Limitada, no bairro Rio Comprido. Ney Carteiro, vereador. Está em discussão o requerimento 504/2022, de autoria do novo vereador Ney Carteiro. Com a palavra, o autor da propositura. Senhor presidente, vereadores, boa noite a todos. Agradecer aqui a comunicação, a mesa, agradecer aqui a presença do capitão Wagner, nosso amigo o Jackson, Carlos Jackson, satisfação, toda a imprensa aqui, a moça ali da ecoterapia, prazer tê-los aqui. Leonel, o cidadão exemplar aí, o atleta, né? Obrigado pela presença de sempre e sempre contribui, faz o papel realmente da crítica, da sugestão. Parabéns, Leonel, pelo seu trabalho. Boa noite a todos que estão prestigiando também nas redes sociais. O que a gente está questionando nesse requerimento, inclusive já foi fala desse vereador, quando da votação do projeto de lei, na época, o 130, que foi aprovado, da doação de uma área para a empresa Aeroquipe para ampliação ali da mesma. Então, a gente tem esse olhar de desenvolvimento, de real necessidade de crescimento da cidade, traduzindo isso em valores, em empregos diretos, indiretos, o que é muito importante. A nossa, não vou dizer preocupação, a nossa identidade com o esporte e a nossa visão é o seguinte: naquela comunidade da Vila Regina, precisamente ali, quem mora ali pela rua Império, Independência, Abolição, todo aquele entorno, bem como quem mora no Engenheiro Neiva, Chácara Vitória, tudo aquilo ali, aquelas pessoas utilizam do campo de futebol, daquele espaço de uma área de lazer. Então, qual que é o nosso questionamento? Uma vez que está proporcionando à empresa o seu desenvolvimento, o que é muito importante, o que vai ser feito de, não vou dizer contrapartida, mas, digamos assim, uma permuta, uma compensação para aquela comunidade. Porque ali já existe há anos, bem antes de nós desejarmos ser vereadores, o prefeito ser prefeito, o secretário ser secretário, as pessoas já moram ali há muitos anos. Só no Correio eu tenho vai fazer 31 anos. Eu entreguei carta ali há 25 anos atrás, mais ou menos. Já tinha. Então, o nosso questionamento é justamente para salvaguardar aquela comunidade que ali convive e aqueles que vão visitar. Por quê? Demos o voto de confiança, nós votamos a favor. Isso aí até para não ter aquele olhar, muitas vezes, que é oposição, que aqui é oposição que está errado, não ao que é ao bem comum, mas é necessário estar documentado
que o Executivo nos envie as alternativas, o que vai ser feito. Sabemos que ali próximo existe o recinto de exposições, ali, Manuel Soares Azevedo, que tem uma área enorme, sabe que tem um fins específico, mas que é necessário uma estratégia de alternativa para que aquela comunidade não fique descoberta a sua área de lazer. Por quê? No meu ponto de vista, nós todos, nós vereadores, executivo, tudo, temos os acertos, mas temos um erro muito grave, que muitas vezes é a falta de diálogo. Porque não chega ali na comunidade, conversa antes. Eu conversei com algumas pessoas ali e nenhum sabia. Entendeu? Então, até depois a gente vai tecer outro comentário. Falta diálogo. Falta em todos os aspectos. Vamos desenvolver, sim, mas aquela comunidade está de acordo? É interessante? Maravilha, então, olha, esse campo não vai existir mais, porque vai proporcionar emprego, até muitas vezes quem mora ali pode até trabalhar. E, em contrapartida, o seu filho, os jovens, as pessoas ali vão ter uma alternativa ali, ó, em tal local. Isso sim, isso é importante. Não estou dizendo que não vai acontecer, espero que aconteça. Mas isso já deveria ter sido planejado lá atrás. Então, o nosso questionamento é sobre isso. Já existe um projeto para desenvolver, para proporcionar a essa comunidade essa alternativa? Se não, por quê? E onde aquela comunidade, Vila Regina, que mora já há tanto tempo, vai ter o espaço para desfrutar o seu esporte ali, lapidar os seus talentos, porque é o seguinte, a logística de quem mora ali para ir nos campos do município é complicado. Até o transporte muitas vezes não tem. E aí, como que fica, senhor prefeito? Então, somos a favor do desenvolvimento, sim, mas um desenvolvimento não só sustentável, como desenvolvimento também que não deixe de lado o que diz respeito ao esporte, porque o esporte está diretamente ligado à saúde, à educação e à segurança pública. Feliz o gestor que se preocupa com a dinâmica do esporte na sociedade. Estratégias devem ser feitas. Não devemos fechar os olhos. Então, vamos aguardar o Executivo e nós acreditamos que vai dar tudo certo. Obrigado. Encerrada a discussão, em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Encerrado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Regime de urgência, única discussão e votação, com emendas, projeto de lei executivo número 134/2022, de autoria da vereadora Rosa Filipe. Ao segundo secretário para leitura. 134, Poder Executivo. Não, me deram qual aqui? Discussão, votação. Executivo de autoria. Não, da autoria da Rosa. Da autoria Rosa Filipe. Prefeito Municipal. Regime de urgência, única discussão e votação, com emendas, projeto de lei executivo número 134/2022, do prefeito municipal. Ao segundo secretário para leitura. Projeto de lei executivo 134/2022. Dispõe sobre a doação de área pública à Polícia Militar do Estado de São Paulo para a construção do quartel militar no município da Estância Turística de Guaratinguetá e da outras providências. Marcos Agostinho Soliva, prefeito municipal. Foi apresentada a seguinte emenda. Tá aí? Emenda aditiva 26/2022. Projeto de lei executivo 134/2021, processo 2261/2022. Acrescente-se ao artigo 4º, projeto em discussão, os seguintes parágrafo 1º e parágrafo 2º. Artigo 4º, parágrafo 1º. A escritura de doação deverá ser realizada em até 90 dias após a publicação desta lei. Parágrafo 2º. Compreende-se por iniciar as obras, conforme descreve o caput desse artigo, o momento em que a donatária apresentar o contrato de construção e sua respectiva ordem de início de serviço. Recinto plenário, vereador João Mó, de novembro de 2022, pela Comissão de Economia, Orçamento, Finanças, Obras e Serviços Públicos.
Marcelo da Santa Casa, Márcio Almeida e Fabrício da Aeronáutica, vereadores. Está em discussão a emenda aditiva. Com a palavra o autor, o presidente da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças, Obras e Serviços Públicos, vereador Marcelo da Santa Casa. Não? Com a palavra os vereadores inscritos. Com a palavra a nova vereadora Rosa Filipe. Senhor presidente, dispensando os cumprimentos, pois já estive aqui. Bom, nós estamos falando aí do projeto de lei executivo 134. Esse projeto entrou em um outro momento em regime de urgência. A gente não sabia que ia entrar e não veio com justificativa nenhuma. Então, naquele momento, eu votei contrário ao regime de urgência. Esperávamos que tivesse alguém aqui da prefeitura que viesse dar uma justificativa, mas não vieram. E no projeto de lei não acompanha nenhuma justificativa. Aí o Marcelo, vereador, entrou com um requerimento. E o requerimento questionando sobre o projeto de lei. Porque a gente precisa ter fundamentos nas nossas votações. Bom, o requerimento, a resposta do requerimento, um dos motivos que foi para a doação, que alegaram que ali, perto do fórum, haveriam poucas vagas de estacionamento. Isso seria um motivo. Isso não é motivo. Lógico que vai ter poucas vagas de estacionamento. Mas para alguém que vai construir, pode fazer estacionamento tanto para baixo do prédio, como para cima do prédio. Então, isso não é motivo. Outro motivo alegado aqui foi que iria sair, que deve sair, o Rodoanel, e que ali teria uma área que poderia ser feita a nova prefeitura. Bom, a nova prefeitura, para fazer nessa área, vai ter que a prefeitura pagar esta nova área para ser construído lá. E a gente vê o seguinte, esse projeto de lei, ou esse loteamento, ele foi construído, ele foi idealizado com um trabalho imenso de criação e implantação de um sonho de se ter uma Praça dos Três Poderes. Isso foi no governo do Júnior Filipe, do meu irmão. Eu participei bem desse fato. Bom, a gente vê aqui que o prefeito deixa muito claramente, né, no requerimento e no projeto de lei, que ele diz o seguinte: não quero mais aquela área, eu não quero aquela área para a prefeitura. Eu quero continuar pagando um aluguel de R$ 45 mil por mês, que equivale ao prédio e ao estacionamento, e mais tarde ver a possibilidade de se construir em outra área. Então, ele diz, e ele avalia a área de 7.600 metros quadrados por 9 milhões. Então, ele diz, quero continuar pagando o aluguel e dou a minha área de 9 milhões de 7.600 metros quadrados para a Polícia Militar. Tenho um grande apreço pela Polícia Militar, o capitão Wagner sabe muito bem disso, assim como sei que ele tem por mim. Então, eu vejo nessas emendas que foram colocadas aqui pela CCJ, pelo Marcelo da Santa Casa, pelo Márcio Almeida e pelo Fabrício, que essas emendas são muito viáveis. E quando fala aqui, após a lavratura da escritura, ficou em aberto, vem a emenda e completa. A escritura de doação deverá ser realizada em até 90 dias após a publicação desta lei. Então, fechamos um período. O outro fala,
que a donatária deverá iniciar as obras. Está aberto também. O que é iniciar as obras? É colocar a placa? É fechar o terreno? Então, essa emenda feita pela CCJ coloca muito bem. Entende-se por iniciar as obras o momento que a donatária apresentar o contrato de construção e sua respectiva ordem de início de serviço. Então, com isso, a gente amarra, né, e coloca parâmetros. Não está ficando solto. Não está ficando solto. Aprovada essas emendas pelos nobres pares, que também tem a minha aprovação, terá também a minha aprovação na doação do terreno para a PM. Eu queria fazer essa colocação, porque entrou novamente em regime de urgência. Nesse momento que entrou em regime de urgência, eu já podia votar o sim, porque já tinha a manifestação do prefeito em cima do requerimento do Marcelo da Santa Casa. Então, a gente já sabia o que era que estava na cabeça do prefeito. Então, está aí a prerrogativa do prefeito, e é isso que eu queria colocar, senhor presidente. Bom, deixo a tribuna, era isso. Com a palavra ao vereador Ney Carteiro. Oi? Você vai falar depois da emenda? Em votação nominal, primeiro secretário para chamar dos senhores vereadores. A emenda. Os vereadores que forem favoráveis à emenda a emenda aditiva dirão sim. Os que forem contrários dirão não. Vereadora Alexandra Andrade. Sim. Vereador Fabrício da Aeronáutica. Voto sim. Vereador Marcelo da Santa Casa. Voto sim. Vereador Vili Teixeira. Sim. Vereadora Rosa Filippo. Sim. Vereador Pedro Sanini. Sim. Vereador Ney Carteiro, sim. Vereador Vantur Faria. Sim. Vereador Arilson Santos. Sim. Aprovado por 9 votos. Em única discussão e votação, o projeto de lei executivo 134/2022, com a emenda aprovada. Com a palavra, os vereadores inscritos. Encerrada a discussão em votação nominal. Primeiro. Vai falar? Com a palavra, o vereador Ney Carteiro. Senhor presidente, vereadores, boa noite a todos. Agradeço novamente aqui a mesa, a comunicação, novamente a imprensa aqui. Aqui está também nossa amiga aqui da ecoterapia, acenando ali. Satisfação, jovens, sempre ter aqui. Muito obrigado. Leonel, ao comandante aí, Wagner, e o Jackson. Jackson, eu me lembro, lá em 2010, 2011, aquela sugestão. Você deve lembrar, acho que é seu tio também, que a questão da proibição do capacete, né, na casa lotérica, Estado. Esse projeto avançou e depois se tornou uma lei estadual. E aí partiu da ideia justamente de quem é da segurança, a nossa gratidão. Eu me recordo que, na época, eu citei aqui o vosso nome e que ficava ali no Gigantinho também, nosso amigo lá. Então, muito obrigado pela sugestão que hoje é uma realidade. Quero falar exatamente desse projeto, fazendo pontualmente, mais uma vez, uma crítica ao Poder Executivo pela falta de diálogo, pela falta da transparência. A vereadora Rosa Filippo já teceu aqui os comentários. Já tive a oportunidade de conversar com o capitão Wagner, com algumas pessoas. O que ocorre? Vocês devem lembrar que a Câmara Municipal, voltando lá, num passado não muito distante, recebeu aqui um projeto de lei executivo doando um terreno para a Câmara, porque já tinha passado o prazo. E simplesmente, no dia da votação, foi solicitado um adiamento. O prefeito, por causa do mimimi dele, não sei porquê, ele retirou esse projeto. Então, o projeto até então
seria da Câmara, volta-se para a Prefeitura. E nós bem sabemos que o Executivo tem essa prerrogativa. Então, qual sempre foi a nossa preocupação? Dar o suporte para a Prefeitura e dar o suporte para a Câmara Municipal, não deixando de dar o suporte também para a Polícia Militar, que presta um bom serviço, tem a nossa gratidão. O fato é que são 2 terrenos. Na ocasião, esse da Câmara foi retirado e foi doado, até então está sendo doado, o da Prefeitura. Mas a Câmara, até o momento, nós esperamos que o prefeito envie, mas até o momento a Câmara está sem. E a gente sabe da real necessidade de se fazer também uma Câmara Municipal como uma Prefeitura. Rosa Filipe, Vossa Excelência citou a questão do aluguel. Realmente é bem complicativo isso aí, viu? Eu já investiguei alguns aluguéis da Prefeitura. E o prefeito, ele é infeliz quando ele fala não quer, porque primeiro que ele não é dono da cidade, não é dono da Prefeitura. Ele é um momento gestor. A Prefeitura não pertence a ele. Quem paga os impostos é a população. Então, ele deveria ter mais cuidado na fala dele, até por respeito à população. Ah, não quero, a Prefeitura está bem ali, daí? Ele não quer, mas quem vai ser eleito depois? Não vai ter esse sonho, esse ideal de realizar a construção de novo paço municipal? Ele quer pagar aluguel eternamente? Então, vejo que ele errou na maneira que se expressou ali. Muitas vezes, a gente sempre tem que ser franco, mas tem que tomar cuidado nas palavras. Então, quando ele fala, não quero, no requerimento do Marcelo, ele errou ao falar isso, então eu não gostei da maneira que ele conduziu essa resposta, porque eu entendo que ele vai ser o gestor até 2024, depois é a vida que segue, né? Então, ele tem que deixar o espaço ali. O nosso questionamento, desde o princípio, era o seguinte, o que vai ser, de fato, onde vai ser uma área destinada, já que a área que é da Prefeitura está sendo doada para a polícia, nós somos favoráveis que doe, mas a gente tem que ter uma alternativa. E da Câmara, como vai ficar esse jogo? Aí, em conversa hoje, né, o secretário de Planejamento, o senhor Gonçalo, conversei com ele, ele me falou, ele deu a garantia, então a gente vai dar um voto de confiança aqui, que existe áreas institucionais que pode ser perfeitamente destinado à construção do novo paço municipal. Então, assim como a gente fez um documento formalizado a questão do terreno da área de lazer da comunidade lá, a gente vai fazer esse documentado para salvaguardar. Por quê? A gente espera que a Prefeitura envie para essa Casa de Leis novamente essa questão da Câmara, do espaço da Câmara, e dê uma alternativa para que futuros prefeitos possam ter a construção de um paço municipal, se assim desejarem. Você tem que ter uma alternativa. Você não pode, jamais deve, vestir um santo e desvestir o outro. Vamos ajudar a polícia fornecendo um espaço? Sim. Mas e as outras questões? Então, confiando na fala desse sentido do secretário de Planejamento e alguns trechos do requerimento que está documentado, a gente vai dar o voto de confiança, sempre dizendo que nós somos favoráveis sempre à questão do bem comum, nós não somos jamais contra, só que tem um ditado que diz, na Bíblia fala, quanto ao mal afastar e quanto ao bem sede prudente. Você tem que ser prudente. Não é fazer aleatoriamente, eu não quero mais aqui, vou doar. O prefeito está vivendo um mundo de maravilhas, não é dele, é a Prefeitura. Ele tem que entender que tem consequências os atos de agora. Nós temos que ver o futuro. A cidade do futuro tem que pensar no futuro. Pensa só no hoje. Então, o seu prefeito tem que ficar mais atento na maneira que ele escreve, no que ele fala, no que ele faz. Então, vamos dar o voto favorável. Vocês da polícia têm o nosso apreço sempre, mas nós acreditamos que se faz necessário também o paço municipal, no caso, a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal ter a sua edificada ali a sua construção. O novo vereador concede a parte? Tem a parte do novo vereador Marcelo Santa Casa. Eu não ia tecer nenhum comentário, Neiga. Tanto a Rosa como Vossa Excelência explicaram muito bem, mas como fui citado pelo requerimento pela vereadora Rosa e agora o senhor, só para que as pessoas entendam que estão nos assistindo, estão aqui acompanhando, o requerimento ele se fez necessário diante daquilo que a Rosa colocou, a falta de comunicação, a falta de explicação. E todo mundo sabe que é um projeto de doação de uma tal envergadura, né, responsabilidade, que a gente precisa se amparar e se cuidar, né, cercar de todos os cuidados. Então, o requerimento foi confeccionado no sentido de extrair do Executivo qual é a mentalidade dele, qual é o interesse real dele
de promover a situação. Então, a gente fez esse questionamento para nos assegurar, e nós temos a paciência, a cautela, o cuidado de votar uma coisa corretamente, baseado no que está escrito, depois não pode voltar atrás, né, Ney? Então, por isso que a gente fez esse documento, requerimento, para que a gente pudesse extrair do Executivo os dados importantes que a gente tem na resposta dele. Assim, nos assegura também da nossa votação. E também explicar sobre a questão da emenda que a Rosa explicou muito bem, também para não ficar aquele ping-pong, né? Uma hora o prefeito coloca a doação do terreno aqui, daí fica bravinho porque foi pedido prazo para poder estudar, avaliar melhor as condições, vem e retira. Então, para que esse erro também não acometesse com a Polícia Militar, que a gente tem todo apreço e respeito, foi necessário que fizéssemos isso para que assegurasse o direito também da polícia, que já que vai doar, que doasse já fizesse uma coisa certa. Não ficar também correndo aquele risco de ficar ping-pong. Deu tempo, não fez, voltou. Então, só para que as pessoas que estão assistindo, estão aqui acompanhando, possam entender o motivo disso tudo. Tá, eu agradeço as palavras, né? Com certeza, né? Foi feita essas emendas justamente para salvaguardar. Lembrando que tem aquele prazo, né, Marcelo, de iniciar, né, tudo previsto ali dos 2 anos, tal. Isso realmente tem que ser cumprido, porque o da Câmara aconteceu isso. Passou-se o prazo, não se efetivou a construção. Quando chegou até na Câmara, que eu até na época, na ocasião, eu até votei contra, que eu não entendi o porquê do adiamento também, a Câmara recebeu uma oportunidade de se fazer. Mais um prazo. Adiar o quê? Você não quer? Não deseja? Não, vereador, não consegue de uma parte? Tem a parte, não, vereador Arilson. Eu agradeço ao vereador Ney Carteiro. Queria só deixar bem claro que uma questão é o terreno da polícia e outra questão é o terreno da Câmara Municipal. Um não está relacionado com o outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas podem confundir, quem não está por dentro do assunto, confundir o terreno da Câmara com o terreno que pode passar para a Polícia Militar. Como Vossa Excelência bem colocou, por várias vezes o prefeito enviou essa casa, não só nesse mandato, como mandatos passados, reiterando o interesse da Câmara Municipal sobre esse terreno que pertence, entre aspas, à Câmara Municipal. E da última vez, o Executivo mandou, e cabia a nós, vereadores, dizer sim ou não, se a gente aceitaria ou não ficar com esse terreno. E foi pedido um prazo. Obviamente que os vereadores, cada um vota com a sua consciência, da sua maneira, mas confesso que não entendi o pedido de prazo, como Vossa Excelência acabou de dizer, reafirmando se a gente queria ou não queria continuar com esse terreno. Eu achei salutar, e aí a desculpa que foi até o próprio líder do governo, que não está hoje na Câmara, na sessão, ele disse que, por falta de diálogo entre mim, presidente da Câmara, com outros vereadores, com o prédio do centro da cidade, e, para mim também, uma coisa não tem nada a ver com outra, pediu esse prazo. Agora, o prazo eu não consegui entender até hoje, porque foi pedido esse prazo, se era para aceitar ou não aceitar o terreno para a Câmara Municipal. E a gente tinha, sim, esse sonho de, e pelo menos iniciar, que a gente pudesse fazer a licitação, que a gente tinha até então, aquela época, quando entrou essa votação, um prazo que a gente conseguiria fazer, orçar e comprar um projeto e deixar o dinheiro empenhado para o próximo presidente, Pedro Sanini, executar essa obra, e isso não foi feito. Perdemos o prazo e vamos ter uma grande dificuldade novamente, se esse projeto voltar para a Câmara Municipal, para o próximo presidente, para que a gente possa ou não aceitar este terreno. Só que, ao mesmo tempo, a gente deve devolver para a Prefeitura esse ano também um montante aí de 2 milhões e pouco, que poderia ser utilizado já pelo próximo presidente na construção da Câmara. Então, foi uma perda muito grande, mas, torno a dizer, cada vereador pensa de uma maneira, mas não adianta tentar embaraçar essa questão, porque outros presidentes têm o sonho de construir, a gente teve a oportunidade, não de construir, mas de reservar uma verba para facilitar para o próximo presidente a construção desta casa, e alegar um outro assunto que não tinha nada a ver com esse do terreno. E também me reservo no direito agora,
constitucionalmente, a gente vai ter que devolver esse dinheiro para a prefeitura, como foi feito do primeiro ano do meu mandato, em torno de 2 milhões e poucos, 2 milhões e quase 3 milhões, né? 3 milhões de reais. Dinheiro esse que poderia ser utilizado na próxima Câmara. Então, só deixando claro, vereador, que o terreno da Câmara é uma coisa, o terreno lá que pode ser cedido para a polícia é outro, e a questão do terreno da prefeitura, da Câmara, o prefeito no outro dia retirou o projeto, né? Eu também entendi que se os vereadores não conseguiram dizer sim ou não, se quer ou se não quer, então volta e, quem sabe, com o próximo presidente ele retorna isso. E eu já digo, sou favorável, sim. Sou favorável. Já adianto meu voto aqui. Se retornar a esta casa, eu sou favorável para que se construa uma Câmara lá, uma Câmara nova. E não retornar ao prédio do centro, que a gente sabe que ali vai se gastar muito dinheiro e coisas imensas que ali tem. Então, só para deixar claro, eu aproveito a oportunidade e agradeço ao vereador Ney Carteiro. Eu que agradeço, senhor presidente. Não, eu sei perfeitamente, né? Como Vossa Excelência explicou, era mais para elucidar isso aí, né? E como o senhor Cardoso, comandante da Guarda Mirim, dizia, explica, mas não justifica. É algo que, sinceramente, fora do contexto, como diz o Ademar, essa palavra que gosta de usar, né? É complicado, né? O Executivo tem que ficar mais atento. O fato da Câmara, do meu ponto de vista, mudando o assunto, solicitar um prazo, que também, no meu entendimento, não havia necessidade, era votar sim, não justifica também a retirada. Então, são situações, digamos assim, conflitantes, né? Que se encontram no meio do caminho, mas tudo bem, é a vida que segue. O importante é a gente traduzir isso em ações afirmativas, né? Vamos confiar no que diz respeito agora ao secretário de Planejamento, no tocante à área para a Prefeitura, eu vou documentar isso aí, e, quem sabe, agora vai voltar o projeto para a Câmara. Vamos ver qual vai ser a atitude, né? Lamentável esse recurso, né? Porque o verdadeiro gestor não é o que devolve, é o que aplica, né? É o que investe. Então, a Câmara está perdendo a oportunidade, infelizmente. Mas, maravilha, vamos discutir hoje esse assunto atual aí. Muito obrigado. Eu concordo com a palavra do vereador quando diz que o gestor não é aquele que devolve, é o que aplica. Mas tem que aplicar bem aplicado. Aplicar por aplicar é rasgar dinheiro público. Então, a gente toma cuidado com relação a isso, que a prova está aí. Em única discussão e votação, o projeto de lei executivo 134/2022, com a emenda aprovada. Com a palavra, os vereadores inscritos. Encerrada a discussão, em votação nominal. Primeiro, o secretário fazer a chamada dos senhores vereadores. Os vereadores foram favoráveis ao projeto de lei executivo 134, dirão sim. Os que forem contrários, dirão não. Vereadora Alexandra Andrade. Sim. Vereador Fabrício da Aeronáutica. Voto sim. Vereador Marcelo da Santa Casa. Marcelo Santa Casa vota sim. Vereador Vili Teixeira. Sim. Vereadora Rosa Filippo. Sim. Vereador Pedro Sanini. Sim. Vereador Ney Carteiro. Sim. Vereador Vantuir Faria. Sim. Vereador Arilson Santos. Sim. Aprovado por unanimidade ao senhor prefeito para os devidos fins. Por 9 votos. Regime de urgência, única discussão e votação. Projeto de lei executivo 164/2022. Tá. Em votação, a redação final simbolicamente. Em votação nominal, o primeiro secretário fazer a chamada dos senhores vereadores. Os vereadores que forem favoráveis dirão sim. Os que forem contrários dirão não. Vereadora Alexandra Andrade. Sim. Vereador Fabrício da Aeronáutica. Sim. Vereador Marcelo da Santa Casa. Voto sim. Vereador Vili Teixeira. Sim. Vereadora Rosa Filippo. Sim. Vereador Pedro Sanini. Sim. Vereador Ney Carteiro. Sim. Vereador Vantuir Faria. Sim. Vereador Arilson Santos. Sim. Aprovado por unanimidade ao senhor prefeito para os devidos fins. Regime de urgência... 9 votos, foi? Falei? Regime de urgência, única discussão... Aprovado por 9 votos. Regime de urgência, única discussão e votação, projeto de lei executivo 164/2022. Autoria do prefeito municipal. Ao segundo secretário para a leitura do projeto.
Projeto de Lei Executivo 64/2022 autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção econômica para o subsídio tarifário do transporte coletivo urbano de passageiros para a empresa rodoviária Oceano Limitada, no município da Estância Turística de Guaratinguetá. Marcos Agostinho Soliva, prefeito municipal. Com a palavra os vereadores inscritos. Encerrada a discussão, em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado a unanimidade, senhor prefeito, para os devidos fins. Única discussão e votação, redação final do projeto de lei executivo número 84/2022, autoria do prefeito municipal. Segundo secretário, para a leitura do projeto, com redação final. Projeto de Lei Executivo 84/2022 dispõe sobre a denominação e emplacamento das vias públicas do município de Guaratinguetá e da outras providências. Marcos Agostinho Soliva, prefeito municipal. Com a palavra os vereadores inscritos. Encerrada a discussão, em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado a unanimidade, senhor prefeito, para os devidos fins. Regime de urgência, única discussão e votação. Projeto de resolução 20/2022, autoria da mesa diretora. O segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de resolução 20/2022, da denominação de radialista Nelson Baracho, a sala multimídia de auxílio técnico localizada ao lado do recinto do plenário da Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá. Recinto plenário, vereador João Mó, de outubro de 2022, Marcelo da Santa Casa, vereador, Arilson Santos, vereador. A palavra aos vereadores inscritos. Encerrada a discussão e votação. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado a unanimidade, promulgue-se e publique-se. Segunda discussão e votação, projeto de lei executivo 149/2022, de autoria do prefeito municipal. Ao segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de Lei Executivo 149/2022 autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Sociedade Técnica Educacional da Lapa, FAEL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sobre o 02-558-975, mil ao contrário, tá? 65, cidade da Lapa, estado do Paraná. Marcos Agostinho Soliva, prefeito municipal. Encerrada a discussão, em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade ao senhor prefeito para os devidos fins. Segunda discussão e votação, projeto de lei executivo 156/2022, de autoria do prefeito municipal. Segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de lei executivo 156/2022, da denominação de Júlio Santório, a via pública que integra os bairros Internacional Parque e Clube dos 500, e revoga a lei municipal 2541, de 11 de dezembro de 1992. Marcos Agostinho Soliva, prefeito municipal. 156, é? Com a palavra os vereadores inscritos. Encerrada a discussão, em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade ao senhor prefeito para os devidos fins. Primeira discussão, com emendas, projeto de lei executivo 131/2022, de autoria do prefeito municipal. Ao segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de lei executivo 131/2022, revoga a lei municipal 4.904, de 14 de novembro de 2018, que institui o Conselho Municipal de Usuários e Serviços Públicos, SMUSP, e da outras providências. Marcos Agostinho Soliva, prefeito municipal. Foi apresentada a segunda emenda, emenda aditiva número 25/2022, ao segundo secretário para a leitura. Emenda aditiva número 25, projeto de lei executivo 131/2022, processo 2243/2022. Acrescente ao artigo 1º do projeto de discussão o seguinte parágrafo. Artigo 1º, parágrafo único. O Conselho Municipal dos Usuários de Serviços Públicos, SMUSP, permanece regido pelo Decreto Municipal número 9.282, de 5 de agosto de 2018, recinto plenário, vereador João Mó, de novembro de 2022, pela Comissão Constituição, Justiça e Redação, Márcio Almeida, Fabrício Aeronáutica e Pedro Sanini, vereadores. Pode falar? Com a palavra os vereadores inscritos. Tá. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, projeto de lei executivo 131/2022, com a emenda aprovada. Com a palavra os vereadores inscritos. Tá. Encerrada a discussão, a ordem do dia da próxima sessão. Colocaram errado. Primeira discussão, projeto de lei executivo 86/2022, de autoria do prefeito municipal. Segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de lei executivo 86/2022 inclui os anexos A3, B3 e C3
na Lei Municipal 4.784, de 27 de outubro de 2017, Plano de Cargos e Salários para os empregados públicos da Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá, CODESG, e da providências correlatas. Marcos Agostinho Soliva, Prefeito Municipal. Palavras dos vereadores inscritos. Encerrada a discussão, a ordem do dia da próxima sessão. Primeira discussão, projeto de lei executivo 132/2022, de autoria do Prefeito Municipal. Ao segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de lei executivo 132/2022. Dispõe sobre o Estatuto Social da Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá, CODESG. Marcos Agostinho Soliva, Prefeito Municipal. Palavras dos vereadores inscritos. Encerrada a discussão, a ordem do dia da próxima sessão. Primeira discussão, projeto de lei executivo 154/2022, de autoria do Prefeito Municipal. Ao segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de lei executivo 154/2022. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, através da Secretaria da Segurança Pública, visando o fornecimento de combustíveis e óleo diesel para o uso das viaturas empregadas pela Polícia Civil. Marcos Agostinho Soliva, Prefeito Municipal. Com a palavra os vereadores inscritos. Encerrada a discussão, a ordem do dia da próxima sessão. Primeira discussão, projeto de lei executivo 157/2022, de autoria do Prefeito Municipal. Ao segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de lei executivo 157/2022. Dispõe sobre a abertura de crédito nacional suplementar. Marcos Agostinho Soliva, Prefeito Municipal. Com a palavra os vereadores inscritos. Encerrada a discussão, a ordem do dia da próxima sessão. Primeira discussão, projeto de lei executivo 158/2022, de autoria do Prefeito Municipal. Segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de lei executivo 158/2022. Dispõe sobre a abertura de crédito nacional suplementar. Marcos Agostinho Soliva, Prefeito Municipal. Palavras dos vereadores inscritos. Encerrada a discussão, a ordem do dia da próxima sessão. Primeira discussão, projeto de lei legislativo número 22/2022, de autoria dos vereadores Dani Dias, Alexandra Andrade e Rosa Filipe. Ao segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de lei legislativo 22/2022. Dispõe sobre estímulo à contratação de mulheres vítimas de violência doméstica e com dependência econômica dos seus parceiros, nos contratos públicos e da outras providências. Recinto plenário, vereador João Mode, setembro de 2022. Rosa Filipe, Alexandre Andrade e Dani Dias, vereadoras. Com a palavra os vereadores inscritos. Encerrada a discussão, a ordem do dia da próxima sessão. O vereador vai fazer uso da palavra na explicação pessoal? Não. Com a proteção de Deus, encerramos a 68ª sessão ordinária, realizada no dia 16 de novembro de 2022, segundo exercício legislativo da 18ª legislatura. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 21 de novembro de 2022.